Olá, estudantes da Engenharia Elétrica, Eletrônica, Eletromecânica, por aí em diante. Sejam muito bem-vindos ao canal da Cambaco Educação. Eu sou o professor e seu Frank Cambaco. Nesta sessão, vamos falar sobre geradores de corrente contínua, ah, nesse caso especial, geradores com estação independente. E, especialmente, vamos falar das características, ou da curva característica desses tipos de geradores. Já falamos da curva de característica do gerador de marcha em vazio. E hoje vamos falar da curva característica quando acoplamos uma carga, uma característica externa, né? Então, vamos lá analisar este pequeno circuito que vocês já estão vendo aqui. Então, aqui como sempre, isto aqui é o circuito de campo, isto aqui é o circuito da armadura, não é? Então, isso fica no estátor, isso aqui fica no rótulo. Rótulo é a parte giratória, estátor é a parte fixa da máquina. E essa máquina gira com uma velocidade W, não é? É como sempre, isso aqui não pode esquecer. São coisas fundamentais, né? Então, como de sempre, esse tipo de gerador nós precisamos de um excitatriz. Esse excitatriz é que vai acionar a nossa máquina. E aqui no rolamento, no circuito de campo, nós temos uma resistência RF, que é uma resistência típica do rolamento da armadura, né? E aqui temos o respectivo rolamento, não é? O número das espiras. O respectivo rolamento. Então aqui vamos ter uma IF, né? Que é a corrente que vai fluir aqui no circuito de campo. E por sua vez aqui vai ser induzida uma tensão, ok? Uma força eletromotriz, ok? Uma força eletromotriz. E aqui temos uma resistência int, que é uma resistência do induzido, uma resistência interna da armadura. Eu já disse, apresentamos aqui que é para facilitar a análise de circuitos, mas na prática isto aqui fica aqui dentro aqui da armadura. E agora as condições de circuito mudaram, porque agora nos acoplamos a uma carga, ok? Agora já temos uma carga, que vamos ter uma resistência de carga, ok? Então, o que acontece aqui? Quando acionamos nossa máquina, que passa a fluir uma corrente, né? Uma corrente EF. Eu já disse EF, não se esquece. EF igual a I de excitação, é a mesma coisa. EF e de excitação é a mesma coisa. Então aqui vai circular uma corrente de excitação neste campo, que, por sua vez, vai produzir um fluxo magnético aqui no rolamento do campo, e esse fluxo vai induzir o segundo fluxo no rolamento da armadura, não se esqueçam disso. Então aqui temos dois fluxos, o fluxo principal e o fluxo secundário, que surge graças a este primeiro fluxo aqui, este primeiro fluxo, que é o fluxo principal do campo. Esse fluxo aqui é da armadura. Então não se esqueçam disso, é muito importante que vocês saibam disso. No entanto, aqui já temos uma carga que é acoplada. Então, tendo uma carga que é acoplada, aqui vai passar a fluir uma corrente IC, ou corrente de carga, não é? Vai fluir uma corrente nesta malha. Eu já disse, a corrente só flui numa malha fechada. Numa malha aberta, não tem como fluir uma corrente. Então, aqui passa a fluir uma corrente, né? Já passa a fluir uma corrente, uma vez que temos aqui a nossa carga. Então, sem mais delongas, nós vamos tirar as equações segundo a lei de Kirchhoff, né? Vamos usar a segunda lei de Kirchhoff, né? Segunda lei de Kirchhoff. Isso aqui aprenderam na análise de circuitos. Segunda lei de Kirchhoff, não é? Segunda lei de Kirchhoff diz que o somatório das quedas de tensão numa malha fechada vai ser igual àquilo que está a sair da fonte, né? Aquilo que está a sair da fonte. Nesse caso, a nossa fonte é esta, que alimenta essas resistências. Então, vamos ao que interessa. Aqui vamos ter menos a força eletromotriz, menos G, né? Mais, não é? Mais, essa corrente tem o mesmo sentido que da malha. Então, vai ser mais a corrente IC, que vai passar de onde?
vai passar da resistência do induzido mais a resistência de carga, não é? Mais essa tensão terminal aqui, essa tensão que se faz sentir nos terminais do nosso gerador, que vamos chamar de tensão U. Isso tudo vai ser igual ao quê? A zero. Espero que consigam ver. Isso tudo vai ser igual ao quê? A zero. Então, é muito importante saber tirar as equações usando a segunda lei de Kirchhoff para analisar esse circuito. Uma outra coisa que podemos analisar nesse tipo de circuito é que a resistência total aqui, nesse circuito aqui, vai ser o somatório dessas duas resistências, né? Posso até dizer que a resistência total vai ser igual ao somatório da resistência do induzido mais a resistência de carga. Isso aqui também é fundamental saber, não é? É fundamental saber. No entanto, aqui no circuito do campo também podemos tirar as equações usando a segunda lei de Kirchhoff, né? Então aqui vamos ter o seguinte, menos a tensão VF, né? VF mais a corrente IF, ok? Que vai atravessar o que? A resistência RF, tudo isso vai ser igual a zero. Ou por outro, a tensão VF, ou eu mando isso para o segundo membro, hein? Isto permanece aqui, vai ser igual a IF vezes a RF. Então, isso aqui também não se esqueça, é muito fundamental. Muito fundamental. Então, mas quais são as características que identificam o funcionamento do gerador CC de estação independente quando nós ligamos a uma carga? Quais são essas características? Uma das coisas que nós devemos saber uma das características fundamentais é que a tensão terminal aqui é uma função da corrente de carga. Essa tensão daqui, nos terminais do gerador é uma função da corrente de carga. O que eu quero dizer é que essa tensão aqui vai variar com a variação da corrente de carga. Isto é, quanto maior for que a tensão aqui, vamos influenciar o decaimento dessa tensão nos terminais do gerador, ok? Então, essa tensão que nós temos aqui depende da variação da corrente de carga. Isso aí é muito fundamental. Nós devemos saber. E, como de sempre, a velocidade, não é, de rotação do nosso motor deve ser constante. Deve ser constante. Eu disse no vídeo anterior que essa velocidade aqui é constante, assim como para outros casos. E outra coisa que devemos saber também é que a corrente de excitação, que é igual à corrente IF, é a mesma coisa, eu chamo de excitação IF, deve ser constante. A corrente de excitação aqui deve ser constante. Mas por que deve ser constante a corrente de excitação? É porque se nós formos a variar sempre a corrente de excitação aqui, vamos produzir diversos valores da força automotriz que vai ser induzida na armadura. E isso é não benéfico para a carga que nós vamos acoplar aqui, porque geralmente a carga funciona com uma tensão nominal. Tem uma tensão nominal que a carga deve receber, corrente nominal que a carga deve receber, né? Então, quando há variações da fonte, neste caso, vai criar também perturbações na carga que vamos aumentar. Então, é muito fundamental que a corrente de estação seja constante, assim como a velocidade, não é? Então, aqui deve frisar também, de forma especial, que a corrente de carga já é diferente de zero. Diferente de zero. Já existe, passa a fluir. Por isso que vai criar que a tensão aqui na resistência do induzido e na resistência de carga, não é? É muito fundamental. E também é muito fundamental saber que a corrente de carga é igual à corrente do induzido, corrente que se faz sentir aqui na armadura, é a mesma, uma vez que isto aqui está em série. Então,
Vamos, neste momento, interpretar este gráfico aqui. Não é muito crucial em saber interpretar este gráfico, que é para facilitar a resolução dos exercícios, né? A resolução dos exercícios. Se nós formos a perceber, aqui temos a força eletromotriz que é induzida aqui na armadura, que apresenta um decaimento, não é? Até uma tensão UN. Até uma tensão UN, vocês conseguem ver. Tem uma tensão UN. E, pelo visto, isso aí continua a decrescer um pouco. Aqui, este gráfico aqui não é linear, não é? Não é linear. Então, espero que vocês vejam esse é um esboço, mas espero que vocês entendam isso. Mas o que acontece aqui? Durante esse período aqui, acontece um fenômeno muito especial que deve ser conhecida para característica externa de geradores de CC de estação independente, que chamamos de reação de armadura. Aqui nós temos um fenômeno chamado de reação de armadura, mais reação de armadura, né? Reação de armadura e também a queda de tensão, chama de delta U. A queda de tensão, né? Quando acoplamos uma carga, nós criamos uma queda de tensão. Isto aqui diminui um pouco, não é? Mas essa diminuição não é simplesmente por causa da queda de tensão que é provocada. É graças a um fenômeno chamado de reação de armadura. Mas o que é esse fenômeno de reação de armadura? Veja, quando nós excitamos a nossa máquina, aqui no rolamento do campo, produz-se um fluxo principal, certo? E, por sua vez, esse fluxo vai confinar, ok? Ou vai induzir no rolamento da armadura um segundo fluxo. Esse segundo fluxo chamamos de fluxo magnético da armadura. Esse aqui é o fluxo magnético do campo, posso assim chamar. Mas o que acontece? O segundo fluxo que é criado aqui na armadura tende a distorcer o fluxo principal do campo, não é? Então aqui temos o fluxo, vou chamar de fluxo principal, e temos o fluxo secundário, né? Secundário. Então este fluxo aqui tende a distorcer o fluxo principal, isto é, esta é a lei de Lenz. O que diz a lei de Lenz? A lei de Lenz diz que, eu vou expressar aqui um bocadinho, diz que se nós aplicamos uma diferença de potencial nos terminais de uma espira, surge uma corrente elétrica que vai fluir, surge um fluxo magnético, posso assim dizer, na espira, e uma corrente que tende a opor-se à causa que deu origem. Isto é, se a corrente que causou fluxo está nesse sentido, então a corrente que vai sair da nossa espira aqui vai ser uma corrente com sentido contrário, estão a perceber? Então, esta corrente aqui tende a distorcer a corrente principal. O que está acontecendo aqui com os fluxos? O fluxo secundário tende a opor-se à causa que lhe deu origem. Consequência disso, o fluxo resultante, chama de fluxo resultante, vai ser igual ao fluxo principal menos o fluxo secundário. O fluxo secundário, estou a falar do fluxo que é criado aqui na armadura. Então, o fluxo resultante, aqui pessoal, se vocês conseguem ver, vai ser menor, vai diminuir o fluxo principal. E quando o fluxo principal, quando o fluxo principal diminui, estaremos a diminuir a força eletromotriz que vai ser induzida aqui na armadura. Por que digo isso? Porque nós vimos nos vídeos anteriores que a força eletromotriz depende da constante construtiva, do fluxo e também da velocidade. Olha, se nós formos a diminuir aqui o fluxo resultante, neste caso, estaremos a diminuir também a força eletromotriz que vai ser induzida aqui. Então, este fenômeno de o fluxo da armadura tender a opor-se ao fluxo principal, chamamos de reação da armadura. E a reação da armadura não é bem-vinda, não é benefício para as máquinas, porque cria o decaimento da força eletromotriz que é induzida aqui.
eh, em valores bruscos, ok? Então, isso aí não é bem-vindo para as máquinas aqui em vigor que estamos a analisar. E segundo um livro que eu li aí do Stefan, diz que essa ah, reação da armadura causa ah, o decaimento do rendimento total do nosso gerador em 10%. Isso não é bem-vindo. Então, este ponto daqui para aqui representa o quê? A queda devido à carga que é acoplada, queda de tensão, né? Devido à carga que é acoplada, e também devido à reação da armadura. Isso vocês devem saber. A reação da armadura é quando o fluxo da armadura tende a opor-se à causa que lhe deu origem, isto é, tende a opor-se ao fluxo principal, que é o fluxo do campo. Ah, eu estou muito agradecido porque você assistiu o vídeo até aqui e espero que não se esqueça de colocar aquele like para podermos lançar mais conteúdos aqui no canal e ative o sino para poder ter atualizações sobre vídeos que ainda vão ser lançados aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção dispensada.